apavorante, viu? Apavorante. Mas vamos entrar, para falar em apavorar, né? Vamos entrar aqui no Cidadão Kane, Marcianos, Orson Welles. Esse filme, considerado pela crítica o melhor filme da história do cinema, a maioria dos críticos colocam ele em primeiro lugar. Mas vocês sabem que esse filme aqui foi um autêntico milagre. Tá? Um diretor estreante, com 25 anos, tinha aqui, pura e tão somente o Orson Welles, 25 anos, ele apavorou o país com a invasão dos marcianos com 23 anos. Tá? 25 anos vai dirigir o primeiro filme, um escritor, um roteirista cínico, alcoólatra e um diretor de fotografia inovador. E um grupo de atores que veio do teatro e do rádio lá de Nova York, principalmente do Mercury Theatre, que fizeram aquele radioteatro da invasão marciana. Tá? Esse filme tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. É considerado um autêntico milagre. Tá? O Orson Welles é uma figura... Vamos falar um pouco do Orson Welles. Muitos falam que ele era ególatra, artista extremamente dotado, homem de poderosa vontade, ambicioso, ambição assim aos confins do infinito. Com o sucesso o impacto da transmissão radiofônica lá de 1938, lá do Mercury Theatre, que ele fez assim o país acreditar que aranhas mecânicas marcianas estavam marchando em direção a Nova York. Ele imediatamente reclamou todos os méritos para si mesmo. Não obstante o fato, né, de que o roteirista, o Howard Koch, depois seria o roteirista do clássico Casablanca, lá com Humphrey Bogart. Né? O Howard Koch, ele fez o roteiro em uma semana, tempo recorde. Tá? E a montagem, todos os efeitos, John Houseman e Paul Stewart, e a engenharia de som a cargo do John Dietz, que a gente já vai ouvir daqui a pouco. Uma equipe de primeira, mas ele chamou todos os méritos para ele. Ele falou que o roteirista apenas foi responsável pela segunda parte, e ainda ele teve que revisar. Só que chamou a atenção para ele, tudo fui eu. Tá? Toda a atenção ele colocou para ele. Né? E sem falar do impacto acadêmico que teve a questão da transmissão de rádio, né? Vocês sabem disso, que fez no campo acadêmico a Mass Communication Research, do pesquisadores como Laswell, Lazarsfeld, Robert Camerton, e vários estudos qualitativos de audiência, estudos do rádio, principalmente na Universidade de Columbia, em Nova York, que é a base lá das teorias funcionalistas de comunicação norte-americanas. Começaram a ser, inclusive até o Adorno, Theodor Adorno passou também por ali, só que achou muito empírico demais. Não aguentou e voltou para a Alemanha. Pesquisas de recepção de rádio, eles passaram a ter, claro, um interesse político. Foi a descoberta de que foi o primeiro caso de pânico, né, produzido por um meio de comunicação. Até aí, esse momento, ninguém levava a sério os meios de comunicação. Né? Meios de comunicação era considerado assim, sei lá, como era considerado games de computador. É passatempo de gente desocupada. Isso vai acabar, isso é onda, é moda. É a mesma coisa que se considerou o rádio, a televisão também, e próprio cinema também é uma onda, isso passa, isso aí é passageiro. Ninguém nunca leu, até ocorrer esse episódio da transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos. Tá? A questão é o seguinte: o que, que tem a ver tudo isso com o filme Cidadão Kane? O problema é que os estúdios deram carta branca. Olha, você é gênio, você faz o que quiser. Mas a gente sabe que não foi bem assim, porque por trás de tudo isso estava um programa do presidente Roosevelt que se chamava Works Progress Administration. Era uma política do governo Roosevelt de incentivo a produções culturais mais progressistas. Tá? Mais progressistas. Pela questão da Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo e tudo mais. Então, ele queria ver produções culturais mais de cunho progressista. E o Orson Welles, que tinha já um histórico, não sei se vocês sabem disso, ele teve um histórico. Ele, antes do Mercury Theatre,
veja só vocês, ele chegou a montar no Harlem, em Nova York, uma montagem de Macbeth, com 137 atores negros, tá? Entre outros profissionais de teatro. Em 1937, isso aí antes do Guerra dos Mundos, ele fez uma leitura do Júlio César, que se transformou num ataque direto às políticas de Hitler. A gente sabe que grande parte do empresariado, inclusive o William Hearst, o magnata das comunicações dos jornais, estava apoiando o nazismo e Hitler no poder, estava dando todo o apoio. Então, era isso que fez o representante Roosevelt, queria uma produção mais progressista tal, e o Orson Welles era a bola da vez. Tá? E ele fez. E aí aquela questão, que filme eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual a primeira ideia que o Orson Welles teve? Ele pensou no livro, transformar em filme. Ele pensou acho que você já deve ter ouvido falar do Joseph Conrad, Heart of Darkness. Esse livro, do começo do século XX, ele acabou abandonando, mas esse filme acabou inspirando Coppola a fazer Apocalipse Now, tá? Em 1979. Coppola depois pegaria esse argumento, né, essa ideia, se inspirou do Heart of Darkness, que se passa lá no Rio Congo, na África, uma coisa assim. E aí fez o Apocalipse Now. Só que aí apareceu outra grande ideia. Ele pensou, eu consegui abrir a caixa de Pandora dos meios de comunicação. Eu fiz o país inteiro ficar em pânico dos marcianos tal. Por que não medir forças com outro homem do mesmo nível que o meu? Quem? William Hearst, o magnata dos jornais, dos meios de comunicação, tá? William Randolph Hearst. Por que ele? Ele, na época, era considerado o Roberto Marinho, o Ted Turner, o Bill Gates da virada do século XIX para o XX. Porque esse cara cria realidades como eu. Ele criou a guerra hispânico-americana, a guerra dos Estados Unidos contra a Espanha, tendo Cuba ali como o detonador da guerra. Ele inventou para vender jornais, tá? Fazendo os Estados Unidos criar uma false flag, um navio da Marinha norte-americana que explodiu lá no porto em Cuba e botaram a culpa na Espanha e começou a guerra. Ele é que criou. Ficou famosa a frase dele quando ele mandou jornalistas para Cuba, do jornal dele, o Enquirer, né? Ele mandou lá para Cuba e aí os jornalistas chegaram, olha, não está tendo guerra nenhuma aqui. O que a gente faz? Aí ele falou o seguinte, ficou famosa essa frase, por favor, permaneçam e forneçam as imagens, que eu vou fornecer a guerra. Ele falou isso para os jornalistas. Então, eu vou medir forças com esse cara. Eu vou fazer um filme sobre a vida dele. E a vida dele dava um filme, né? Porque o cara é um magnata de comunicações, né, com poder, influência, mas ele foi derrotado, é uma história de derrota. Ele foi derrotado pelas urnas, não conseguiu ser prefeito de Nova York e governador. O Hearst, ele tentou, não conseguiu. Foi derrotado pela Grande Depressão Econômica de 1930, né? O seu império acabou se desmembrando e falindo, os vários jornais, por causa da Grande Depressão dos anos 30, e terminou recluso num gigantesco castelo na Califórnia, o Hearst Castle, tá? Onde ele terminou sozinho escrevendo roteiros de filmes para sua amante, Marion Davies, que era uma atriz totalmente incompetente, tá? Não tinha o menor talento. Então ele escrevia roteiros para filmes, para Hollywood produzir filmes para ela, tá? Convencer os estúdios de Hollywood. Era Marion Davies, que era uma atriz totalmente incompetente. Tá aí, eu vou fazer o filme sobre esse cara. E aí o Hearst virou o Charles Foster Kane, que a gente sabe toda a história, não vou entrar aqui em detalhes da história, que atraiu a ira do magnata. Ele sacou, ele percebeu que era sobre a vida dele, era explícito, tá? E acusou ele de ser comunista. A pior acusação que poderia ser feita contra alguém. Pecado mortal no meio da Segunda Guerra Mundial, acusou ele de comunista, tá?
e a coisa pegou e ele foi vítima do macartismo e depois boicotado pelos estúdios de Hollywood, tá? Com a ascensão justamente do macartismo, do pós-guerra, o senador Joseph McCarthy, fazendo uma caça às bruxas, ainda mais com o seu passado, né? De Orson Welles, de montagem de peças de teatro no Harlem, atores negros. É um agitador comunista, esse cara, tá? A questão é o seguinte: várias interpretações já foram feitas desse filme, né? A solidão do poder no capitalismo, a perda da ética no jornalismo, nos monopólios de comunicação. A questão que eu proponho aqui, tá claro, logo de cara no filme, a última palavra que ele fala é Rosebud. Ele balbucia e morre. E aí o filme inteiro é numa narrativa muito avançada para a época, em uma sucessão de flashbacks. O filme trabalha num loop para tentar montar o quebra-cabeças da vida dele. O que é ou quem foi Rosebud? Essa última palavra que ele disse é o segredo da vida dele. E também, como Hearst, ele acaba num palácio em Miami, na Flórida, né, chamado Xanadu, tá? Onde ele acumula assim, objetos trazidos do mundo inteiro, objetos, animais, faz um zoológico, e ele quer que ele trai, né, a sua esposa, e perde as eleições por isso, a presidência dos Estados Unidos, e ele acaba ficando com a sua amante. Ele abandona a vida política para ficar com a sua amante, também uma cantora de ópera. Ele quer que ela seja uma cantora de ópera, assim, totalmente incompetente, né? Qual é o nome dela mesmo? Eu esqueci. Eu sei, eu estou perdendo aqui a memória. Acho que eu estou fazendo muita viagem espacial, viu? Qual é? A Susan Alexander, né? A Susan Alexander. Não é à toa que ela passa. Fica ele e ela recluso lá no Xanadu. Não é à toa que ela passa o tempo para matar o tempo, ela monta quebra-cabeças, porque ela é o quebra-cabeças. Tá? Na verdade, assim como o Orson Welles descobriu que a América já estava preparada para o pânico, foi o que demonstrou a Guerra dos Mundos, uma sociedade preparada para viver o pânico. Ela já estava prontinha para isso, prontinha para ser manipulada. Tá? Ele descobriu que a sociedade norte-americana estava preparada para o pânico. O poder nos meios de comunicação. Aqui ele descobre uma outra forma de poder. Ele faz uma reflexão, pode-se dizer, freudiana do poder. O que faz as pessoas quererem o poder? Tá? É claro que a questão aqui é que ele está em busca de algo que ele perdeu na infância. A gente sabe na história que ele foi afastado da família dele e colocado no internato no leste dos Estados Unidos. Muito paralelo até com a própria vida do Wells, que também ele foi órfão. Tá? No caso aqui do filme, não é órfão, foi separado da família dele e ele foi tratado foi cuidado por tutor, milionário, tal. E ele simplesmente cresce, vira adulto e começa a queimar a fortuna que ele tem com esses jornais. Pega um jornal falido, o Inquirer, e dali monta um império, e que vira um brinquedo para ele. Assim como quer transformar a Susan Alexander no brinquedo na mão dele. Eu quero que vocês... Ele constrói uma casa de ópera só para ela estrear. A Susan Alexander. A grande vítima do Orson Welles é a Susan Alexander, a coitada que ela não consegue alcançar a nota, ela sabe que ela não é tudo isso, mas o Charles Kane está em busca de alguma coisa. A gente sabe, claro, é Rosebud. Rosebud era o trenó da infância dele, que foi deixado para trás e depois ele conseguiu recuperar e largado naquele depósito imenso que virou o Palácio de Xanadu. Então, na verdade, todos nós estamos em busca de algo que foi perdido, mas os poderosos, às vezes, vão pegar uma outra gramática, a gramática do poder, da submissão, da dominação, como uma forma de você, vamos dizer assim, através da gramática do mundo adulto, tentar recuperar aquilo que foi perdido através de um outro objeto. Tá? Isso vai lembrar uma reflexão aqui do Arthur Crocker,
sobre a elite das big techs do Vale do Silício. Tá? Lembra muito essa reflexão que o Wells faz do Foster Kane. Tá? No fundo, ele sempre teve a vida inteira atrás do Rosebud, só que jamais encontrou. Para ser presidente dos Estados Unidos, os jornais que ele brincava como se fosse um brinquedo, tá? Como o trenó da infância dele, como ele usava os jornais, e depois a amante dele, como ele transformou num objeto, né? Ela queria que ele fosse uma cantora de ópera de sucesso. Aqui vocês têm os fotogramas, né, do filme. Claro, aqui os fotogramas do filme Cidadão Kane. Mas me lembra que o Arthur Crocker tem uma passagem que ele fala aqui no livro Data Trash, uma teoria da classe virtual. Ele fala o seguinte, rapidamente: a masculinidade burguesa sempre foi pré-adolescente. A masculinidade burguesa sempre foi pré-adolescente. Pensamentos de pequenos garotos achando que poderão controlar o mundo, mas agora o mundo é cyberespaço. O sonho de ser Deus do cyberespaço. Ideologia pública como fantasia de garotos pré-adolescentes. Uma regressão do sexo para uma altística forma de poder. Essa passagem eu acho muito foda do Arthur Crocker, que ele se linka diretamente aqui com o que o Orson Welles estava buscando no Cidadão Kane. Na verdade, os poderosos vivem fantasias pré-adolescentes ou infantis. Eles querem tentar recuperar alguma coisa que perdeu, só que usa a gramática da vida adulta. O poder, a dominação, dominar pessoas, uma sociedade inteira, tá? Para tentar, no fundo, recuperar algo que eles perderam. Foi uma psicanálise profunda do poder. Tá? É bem interessante isso. A questão aqui, claro, a questão do planos de câmera, assim, o apuro da fotografia, que é a profundidade de campo, que são tomadas de câmera em que todos os planos estão no mesmo foco. Isso é uma coisa que já estava sendo utilizada em outros filmes anteriores, em alguns filmes anteriores, e aqui ele chega ao estado da arte, tá? O que possibilita a relação intensiva do espectador com o plano de câmera. Então, você pode olhar toda a composição em detalhes. Essa cena, em particular, que é quando o Charles Foster Kane está continuando a crítica, o amigo dele fez a crítica detonando a estreia da esposa dele na ópera. Tá? E ele continua, ele não vai censurar, ele vai publicar a crítica dele do jeito que está, porque ainda é a lembrança do tempo que ele ainda tinha integridade jornalística, tal. Então, ele vai terminar a crítica dele, detonando a própria esposa. Só que depois vira para ele, mas você está demitido. Tá? Essa cena na minha opinião, a mais perfeita cena de profundidade de campo, talvez, da história do cinema. Então, tá lá no fundo, você percebe todos os detalhes. Primeiro, segundo, terceiro plano no mesmo foco. Isso é fantástico, né? Vamos ver aqui rapidamente Guerra dos Mundos. O que isso tem a ver com o Cidadão Kane? O Guerra dos Mundos, olha, essa transmissão radiofônica, o áudio aqui perfeito, principalmente a utilização daquele equipamento eletrônico musical Theremin, né, que foi patenteado lá nos Estados Unidos em 1928 e é utilizado para a primeira utilização no rádio, para aqueles sons misteriosos, etc. Vamos ver aqui a abertura. É interessante a história. A gente já falou aqui numa live passada, há muito tempo atrás, sobre Guerra dos Mundos. Vamos ver como é que começou. Mas como assim as pessoas foram assim levadas ao pânico, tal? Quem começou a assistir do início, o programa Mercury Theatre ia ao ar todos os dias, até segunda a sexta, né, entre 8h30 e 9h da noite. Tá? Todo mundo sabia que era radioteatro, adaptação dos clássicos da literatura. E naquela noite ia pegar o Guerra dos Mundos do H.G. Wells. A abertura foi normal, como de qualquer
Vamos ouvir aqui a abertura daquela... Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Então, como vocês ouviram, começa normal. Quem que assistiu do começo, começou a ouvir do começo a história, mas é o Mercury Theater, a obra do H.G. Wells, tal, normal, tudo bem. Teve uma introdução aqui, que eu não vou colocar, que é longa, né, feito com aquela voz cavernosa do Orson Welles, de que enquanto nós estávamos nos nossos negócios aqui no planeta, pensando em nossa vida, sem sabermos, olhares invejosos de marcianos estavam nos observando e tal. E aí tudo começa quando cai um objeto, supostamente um meteorito, em Grover's Mill, New Jersey. Uma fazenda em Grover's Mill, New Jersey. Então, o repórter aqui, o Carl Phillips, ao vivo, ele está no local transmitindo o que supostamente é um meteoro que caiu. Houve-se um estranho som que começa a ser emitido diretamente do meteorito. Vamos ver esse trecho aqui. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. Right. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson? Yes, Mr. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see it's cylindrical Just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top blew! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Então caiu a tampa, abriu-se algo da parte superior do suposto meteorito, até então estava acreditando que era um meteorito. E aí sai um estranho ser que o repórter Carl Phillips, desesperado, começa a tentar descrevê-lo, né? Vamos ver aqui, que é esse trecho aqui. Vamos ver aqui. Aí vem a descrição. Someone calling someone or something. I can see turning out of that black hole through luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost but heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate, and the monster or whatever it is can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. There's seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description till I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. É incrível aqui o conceito de paisagem sonora. Vocês perceberam que dá para claramente você ouvindo, tem sons de sirene de fundo, pessoas, um burburinho por trás. É algo assim. No filme Cidadão Kane, você tem essa coisa da profundidade de campo.
A mesma coisa que ele criou esse conceito de paisagem sonora, trazendo assim um realismo assim muito forte essa transmissão. Também lá no cinema a utilização assim magistral na fotografia em profundidade de campo dá essa digamos assim essa paisagem imagética em que você pode olhar tudo com todos os detalhes numa relação mais intensiva com a imagem. E aqui é uma relação intensiva com a audição. Essa paisagem sonora que é magistral, isso que o Orson Welles, a equipe, né, do Mercury Theatre, consegue fazer numa passagem como essa. Aí vem o pânico, aí começa quando o marciano bota para quebrar, né? Vamos ver aqui, o repórter Carl Phillips, desculpa dar spoiler, morre no final aqui, coitado, morre ao vivo. Vamos ver aqui. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, my honor. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods of barns. The gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. O repórter Carl Phillips morre atingido por um raio. Vocês viram a utilização do teremin? Aí, sensacional o som, né, dos raios, aquele instrumento eletrônico sensacional, analógico, né? Utilizado aqui com maestria, né, para ajudar a criar essa paisagem sonora. E a transmissão continua, né? Sempre são boletins, porque, na verdade, parece que a rádio está transmitindo ao vivo um concerto de música clássica em Nova York, tá lá transmitindo e aparecem boletins, que vai e volta, né? Um desses boletins é que eles conseguem interceptar uma transmissão, aí começa o pânico em Nova York. A Força Aérea já está atacando essas aranhas mecânicas marcianas que estão saindo de vários aparelhos que estão caindo pelos Estados Unidos. Então, eles captaram a engenharia lá da rádio, a transmissão de rádio, em que o piloto descreve qual parece o propósito dessas aranhas. Lá do alto ele está vendo e está tentando atacar e destruir. É mais outra morte que vai ocorrer ao vivo. Vamos ver aqui essa última parte, aqui, esse último trecho, que aí começa o pânico em Nova York, porque ele descreve que parece que as aranhas mecânicas estão rumando em direção a Nova York. Vamos lá. Army bombing plane B-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Vogt, commanding 8 bombers, reporting to Commander Fairfax, Langham Field. This is Vogt reporting to Commander Fairfax, Langham Field. Enemy tripod machines now in sight. Reinforced by 3 machines from the Morristown cylinder. 6 altogether. 1 machine partially crippled. Believed hit by shell from Army gun in Watchung Mountains. Guns now appear silent. A heavy black fog hanging close to the earth of extreme density, nature unknown. No sign of heat ray. Enemy now turns east, crossing Passaic River into the Jersey marshes. Another straddles the Pulaski Skyway. Evident objective is New York City. They're pushing down a high-tension power station.
Machines are close together now, and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards, and we'll be over the first. $800 yards. $600. $400. $200. There they go. The giant arm raised. Green flash. They're spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. 8. Mais um morreu, jogou o avião com tudo em cima, como um kamikaze, jogou em cima de uma das aranhas, os tripodes, né? Colocando de uma forma mais contemporânea, os tripodes, aranhas mecânicas marcianas. Pode ver que ele fala a certa altura, olha, é evidente que o plano deles, né? Estão se reunindo, eles estão indo em direção a Nova York. Tá? Aí foi o pânico que resultou, né? A consequência disso, dá para se ver aqui por essas manchetes que depois foram colocadas. Toda a descrição do que ocorreu naquela noite de Halloween, hein? Isso em 1938, tá? Pessoas correndo desesperadas pelas ruas, Times Square parecia noite de Ano Novo, as pessoas correndo desesperadas sem saber para onde ir. A questão é o seguinte, a maioria das pessoas ligaram no meio da transmissão. Quem assistiu estava ouvindo desde o início, vocês perceberam, teve a apresentação normal, o Orson Welles apresenta, dá uma introdução à história, e tudo bem. Só que a maioria pegou o bonde andando, ligou o rádio era um móvel enorme, né? Não é como hoje, portátil, né? Nos carros, tal, e começaram a ligar para os amigos, ligar pelo telefone, olha, sintoniza na rádio tal, está acontecendo uma coisa estranha, eles estão transmitindo ao vivo, tal. Então, isso resultou numa descoberta de que é o Paul Lazarsfeld, aí, da Mass Communication Research, pesquisas na Universidade de Colômbia, de recepção, de transmissão de rádio, eles chegaram a uma conclusão que foi a descoberta dos líderes de opinião. De tudo isso daí foi a descoberta de que, na verdade, o que sanciona o conteúdo dos meios de comunicação são as relações pessoais, tá? Não adianta nada você comunicar, falar, se nas relações pessoais não forem sancionadas, tá? Os líderes de opinião são aqueles que vão divulgar, espalhar as informações, e foram essas pessoas que tiveram a iniciativa de começar a ligar para os outros, olha, sintoniza na emissora tal, de rádio, lá na CBS, tal, tá rolando uma coisa estranha, tal. Nisso as pessoas já estavam correndo desesperadas. E a coisa só se retroalimentou porque o Exército... O que está acontecendo? Está havendo um ataque? Então saíram às ruas os caminhões do Exército. O que só retroalimentou, porque achavam que já era o Exército combatendo já os marcianos. E ninguém estava vendo nada. Isso é que é mais louco. Gente se matou, se atirou do alto de prédios em Nova York, achando que já era o fim do mundo. Na verdade, em pesquisas posteriores, né, e mais recentes, muitos chegaram à conclusão que, na verdade, muitos acreditavam que eram os nazistas que estavam invadindo. Então, nazista e marciano é tudo a mesma coisa, porque, para a cabeça do americano, o que vem da Europa é alienígena, né? Então, nazista e marciano são sinônimos. Então, já havia aquele clima, tá, da Segunda Guerra Mundial, então muitos acreditaram que era uma invasão nazista. Os nazistas estão invadindo, os marcianos, sei lá, essas aranhas mecânicas são nazistas, marcianas, pouco importa, né? Para a cabeça do americano, o que é de fora dos Estados Unidos é alienígena,
tá? De marcianos a alemães, né? Então não importa a cabeça. Então, gente, começaram a sair milícias nas ruas armadas, dando tiro a tudo que parecia um tripode, por exemplo, antenas, placas de publicidade. Imagina, no meio da noite, na escuridão, dando tiro para essas coisas, né? Postes, torres, achava que era um tripode e já dava tiro, né? Então, imagina, no filme A Era do Rádio, do Woody Allen, tem uma passagem que mostra bem isso, né? O filme do Woody Allen, A Era do Rádio, né? Essa situação de pânico que foi provocada. É claro que o Orson Welles foi chamado para a CCF, né? A Comissão Federal de Comunicações, para prestar depoimento em Washington. Ele colocou em defesa dele o seguinte: olha, eu jamais iria prever que as pessoas fossem acreditar numa coisa tão absurda como essa, né? É o Mercury Theater, é ficção. Ainda mais naquele momento em que essas mídias eram novas mídias, né? Rádio, eram novas tecnologias, então não havia muita regulamentação para cobrar responsabilidades do Orson Welles, né? Só sei que isso abriu, ao chamar toda os méritos para ele, né? Isso abriu as portas para Hollywood, né? Que aí, olha, você faz o filme que você quiser, né? Então é interessante. Esse episódio marca são coisas assim que é uma linha de continuidade. A transmissão radiofônica do Guerra dos Mundos e Cidadão Kane, eles são interligados, né? Eles são assim, o conceito de paisagem sonora e depois o conceito de profundidade de campo que é trabalhado assim, são elementos intrínsecos, assim, ligados, né? Tecnicamente falando, né? É a mídia. Esses dois produtos, no Guerra dos Mundos, o poder o poder midiático. E o Orson Welles abriu a caixa de Pandora ali, da grande mídia, do poder da mídia, que aí estudiosos, acadêmicos, lá na Alemanha, Escola de Frankfurt, e nos Estados Unidos, a Mass Communication Research desses pesquisadores, Laswell, Merton, Paul Lazarsfeld, o Paul Lazarsfeld, que vai descobrir aí nesse episódio, né, as ligações telefônicas, tal, a importância do líder de opinião e das relações pessoais para a sanção dos conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação, tá? Os líderes de opinião, né? Isso foi um divisor de águas na história das teorias da comunicação. E já que estamos falando em comunicação, né? Estamos falando em comunicação, vem a crítica midiática.